Porém, no momento em que você vai se comunicar com outra pessoa, aí o nível de exigência muda. Então, não basta dizer o que você acha, você tem que fundamentar, você tem que definir. Então, qual a diferença de conceito e definição? Conceito é o que você acha que alguma coisa é. Definir é dizer de tal maneira que isso não se confunda com outra coisa. E é claro, para que você consiga ter êxito, você tem que especificar o que está dizendo. Então, é muito comum nas aulas, nos grupos, principalmente nas aulas, eu explicar algumas coisas. Nunca diga eu não concordo. Ué, então a gente tem que concordar com tudo? Não. Se você for mais específico, a sua discussão será mais produtiva. E em vez de dizer não concordo, vê se não é mais produtivo você dizer assim, baseado em que você fez essa afirmativa? E especifique. Você terá muito mais chance de ter uma resposta plausível se você realmente tem interesse ou dúvida nessa questão, se você perguntar dessa maneira. Não vi razão suficiente na sua afirmativa para aceitar isso como verdade. Não é muito mais eficiente? Muito mais produtivo? Você não terá um resultado muito melhor na sua conversa do que eu não concordo. Com o que exatamente? Você tem ideia que você vai ter que explicar muito mais, ou mesmo voltar a falar o que a pessoa disse para tirar a sua dúvida, se é que você tem uma dúvida? Ou você não se sentiu confortável com aquilo e expressou dessa maneira. Então, baseado em que você faz essa afirmativa? É muito mais interessante. É uma forma de pensar mais eficiente. É o jeito freak de ser, né? De raciocinar com mais... Por que você está dizendo isso? A área do espiritismo, que não é muito... e-mails. Eu recebo 5. Se eu for responder todos, não faria absolutamente mais nada além disso. Então, algumas pessoas fazem esse trabalho, mas como eu estava de repouso, eu peguei e vieram várias críticas. Por exemplo, você não é espírita. Eu disse, nossa, eu achava que eu era tão espírita. Inclusive, meus pais eram espíritas. Eu fiz a evangelização maternal 1, 2, 3. Né? O primeiro, segundo, terceiro ciclo, pré-juventude 1, 2. Então, teoricamente, eu sou formada e pós-graduada no espiritismo, né? Segui todos os trâmites, meus pais são espíritas. Então eu achei que eu era. E eu achei que quando eu fazia uma palestra, eu estava falando de espiritismo. De repente eu estava enganada, né? Mas quando eu estava pensando, eu pensava em termos espíritas. Sim, mas a pessoa disse, você não é espírita? E por quê? Você não disse o nome de Allan Kardec. É isso o problema? Então se eu disser Allan Kardec, está resolvido? Homens bomba. Então você dizer o nome de Deus é uma garantia que vem depois, está certo? Mas por automatismo, muitas vezes isso acontece. Por isso o tal do pensamento crítico, para avaliar determinadas coisas. Essa informação realmente tem fundamento? Realmente faz sentido isso que vocês estão dizendo? Então, muitas vezes, a gente se coloca nessa posição e depois, será que faz sentido? Então, olha só, eu peço desculpas a aqueles que me perguntaram. Eu ia falar ao mesmo tempo, mas não o mesmo tempo veio. Posso falar outra coisa? Ok. Então, deixa eu fazer uma pergunta a vocês, tá? Quem é médium? Levanta o braço. Vou fazer uma outra pergunta. Todo mundo é médium? Mas vocês não acreditam, certo? Quando eu perguntei quem é médium, levanta o braço. Quem levantou? Menos de 1%. Mas quando eu perguntei, todo mundo é médium? Todo mundo sacudiu a cabeça. Não tem alguma coisa errada nisso? Então, vamos esquecer isso. Vou fazer uma pergunta. Vamos voltar na época da escola. Vocês estão na escola, tá? Antes do ginásio. Falando de ginásio, já entrego a idade, mas tudo bem. Antes do ginásio. Lembrem-se quando vocês estavam na escola. Quantos coleguinhas de vocês eram adivinhos, profetas, leitores de mente, viam gente morta? Quem conheceu um? Levanta o braço. Quem conheceu 2? Não da mesma família, tá?
3. Ok. Quando vocês entraram no ginásio, tá? 11 anos em diante. Quantos dos seus colegas eram adivinhos, mentes, psicômetros, ou produziam qualquer fenômeno paranormal? Quem conheceu 1? Quem conheceu 2? 3. Quando vocês entraram no colegial, 2º grau, tá? Quantos dos seus colegas liam mentes, adivinhavam o futuro ou o passado, eram profetas, ou produziam qualquer fenômeno paranormal, viam gente morta, ouviam qualquer coisa semelhante? Quem conheceu 1? Quem conheceu 2? Vocês saíram da escola, entraram na universidade. Tem muito mais gente. Foram vários cursos diferentes. Quantos dos seus colegas que vocês conheceram ou conviveram eram o presente, o passado, o futuro, liam mentes, tinham psicometria, viam gente morta, descreviam gente morta, faziam qualquer coisa paranormal? Quem conheceu 1? Quem conheceu 2? Quem conheceu 3? Vocês foram trabalhar, repartições, empresas, colégios, seja lá onde vocês foram trabalhar. Quantos dos seus colegas hoje são adivinhos? Veem o futuro, veem o passado, leem mentes, veem gente morta, faz qualquer negócio. Quem conheceu 1? 2? Bom, quem aqui frequenta um centro espírita? Num centro espírita, vocês conheceram alguém que vê gente morta? Mais de 1, 2, 3. Tem sensações paranormais, previsões, sonhos, premonitórios. Isso significa que todo mundo é médium? Se todo mundo é médium, pela estatística que vocês me apresentaram, vocês tinham ao longo da vida de ter, se eles fossem tímidos, obscuros, ter pelo menos uns 5, 6, né? Quantos foram levantando aqui? Com essa estatística, nem 1%. Agora, onde é que você vai encontrar a maior concentração de médium por metro quadrado? Por quê? Porque ou eles vão para o centro espírita ou para o hospício. Então, vai uma concentração. Por exemplo, diabetes. Qual a probabilidade de você cruzar com um diabético num hospital? É grande ou pequena? Toda a população é de diabéticos? Todo mundo é diabético? Quantos diabéticos vocês conhecem? É mais do que médium. Mas vocês não dizem que todo mundo é diabético, dizem? Todo mundo é diabético. Por quê? Porque eu conheço um montão. Todo mundo é médium. Vocês conhecem um montão? Mas repetem. Aí eu pergunto, baseado em que vocês afirmam isso? Porque eu conheço muitos. Não é. Porque a maior parte dos meus amigos também não. Porque todo mundo que eu conheci era. Era? Não. Então baseado em quê? Está escrito. Tem muita coisa escrita. Então vamos, está escrito onde? Está escrito no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos está escrito que todo mundo é médium? Onde? Exatamente. Assim, não, está escrito onde? Não sei, mas está. E aí você afirma. Nunca viu nenhum, mas você afirma. Aí você chega, não, não sou não. Você é, não, não sou não. Você é, eu sei que você é. Você quer saber mais do que eu? Sobre mim mesmo. Tem pessoas que não sentem nada?
nunca viram o espírito, nunca ouviram o espírito, nunca sentiram nem arrepio. Tem gente assim? Vocês conhecem pelo menos um? 2, 3, um montão que não sente nada, nem acredita nessas coisas. Bom, então tem gente que não sente. Não, mas eles mentem. Sério, todos eles mentem. Você sabe mais do que todas as outras pessoas. Como o nome disso? Bom, mas voltando ao que está escrito. Livro dos Médiuns. O que é o Livro dos Médiuns? Guia dos Médiuns e dos Evocadores. O que é guia? Manual do usuário. Mais ou menos em tradução livre. E lá trata da teoria de todas as manifestações, os tipos de médiuns, a prática da mediunidade. E lá tem uma definição, né? No capítulo dos médiuns, em que ele faz a pergunta: que é médium, né? E a definição: médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. É aí, é isso. Porque no Livro dos Espíritos diz assim: podem os espíritos influenciar nossos pensamentos e atos? Sim ou não? Muito ou pouco? Sim, de tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem. Pronto, está aí. Como assim? Lá está dizendo que todos são influenciados. Certo ou errado? Que verbo é esse? Verbo ser. Qual tempo? Presente. Todos são influenciados. Viu como o Espiritismo é cultura? É português agora. Então, todos são influenciados. Tempo presente. Tem alguma dúvida? Ele é muito taxativo. Ele deu mais ou menos influenciados? Não. Alguns? Não. São todos? Todos são influenciados? Ok. Verbo ser. Livro dos Médiuns. Quem é médium? Médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Aí você faz o raciocínio. Se todo mundo é influenciado e médium que sente, então todo mundo é médium. Não é isso que as pessoas fazem? Então eu vou fazer isso. Quando a gente estuda a lógica e o cérebro, tem alguns equívocos que a gente comete. Esse é um. Mas não é de propósito. Vou fazer uma outra pergunta, esquece isso. Uma outra mais fácil, que não dá tanta reação emocional. Por exemplo, um café e uma bala custam R$ 2,20. Sabendo que o café é R$ 2 a mais do que a bala, quanto custa a bala? Bom, 80% dos estudantes de Harvard responderam que a bala custa 20 centavos. Quem concorda? E erraram. A bala custa 10 centavos. Como assim? Quando você faz o cálculo, você vê. Mas é fácil você errar. Por quê? Porque parece certo. Se o café é R$2, ele não disse que o café é R$2, ele disse que é R$2 a mais. Então, os dois têm o mesmo preço, mais R$2. Para somar e dar 2,20, a bala tem que ser 10 centavos e o café, 2,10. Se a bala custasse 20 centavos, a soma dos dois seria o quê? 2,40. Viu como o raciocínio estava errado? Mas parecia certo, não parecia? 80% dos estudantes de Harvard também cometeram o mesmo erro. Então não estão sozinhos, aqueles que cometeram. E aqueles que acertaram eram estudantes de matemática. Por quê? Porque é fácil. Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é médium? Sim, uma vez que todo mundo é influenciado. Sim, mas médium é aquele que é influenciado? Qual a definição? Médium é aquele que é influenciado pelos espíritos? Não, né? Médium é aquele que sente a influência. Todos somos influenciados, correto?
Mas médium é aquele que... Então tem gente que é influenciada e não sente? Tem gente que é influenciada e não sente. Sim, mas como é que pode? Pode. Como assim? O livro foi escrito em português? Não, o livro foi escrito em francês. Em português, sentir tem mais de um sentido. Por exemplo, você sente amor. Você usa o verbo sentir. Está sentindo o amor que eu tenho por você? Está sentindo firmeza na opinião daquele homem? Está sentindo frio? Está sentindo dor? É o mesmo verbo? Mas é o mesmo significado? Não. Então, nós usamos o verbo sentir para sentimentos e para sensações. Então, sentir frio é um sentimento? Não, é uma sensação. É sensorial. Sentir medo, sentir amor, sentir firmeza é uma sensação? Não, é um sentimento. E é produto de um resultado de natureza intelectual. Enquanto frio e calor é resultado do quê? Da percepção fisiológica. Deu para entender? Então, se você percebe o amor que eu tenho por você, você tem que raciocinar um pouco a respeito disso, correto? Mas frio e calor, você precisa pensar? Não. Então, um é intelectual e o outro é sensorial. Mas em português a gente usa o mesmo verbo. Em francês, não. Em francês, quando é frio, é um verbo. Quando é sentimento, pensamentos, é outro verbo. Sentir, você usa para sentimentos. Ressentir, você usa para percepção física. E o verbo usado é ressentir, que equivale a dizer, médium é aquele que tem uma percepção física da influência dos espíritos. Se você não tem uma percepção física da influência dos espíritos, significa que você não é influenciado? Todo o tempo você é. Só que você não tem nenhuma sensação física. Mas você pode ter uma coisa mental? Pode. Você pode ter uma resposta intelectual? Pode. Isso é percepção física? Não. Você é médium? Não. Vamos continuar. Médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Vírgula. Raros são aqueles que não possuem dela, a mediunidade, alguns rudimentos. O que equivale a dizer o quê? O que são raros? Poucos. Sim, mas significa nenhum? Não, existem raros que não têm nem rudimento, ou seja, tem gente que não tem nada. Se você não tem nada, você é médium? Não. Vamos continuar. Raros são aqueles que não possuem dela alguns rudimentos. Pode-se até dizer que todos são médios, graças a Deus, aí. Como são raros aqueles que não têm, podemos dizer, se a maioria, um grande número, não está totalmente errado, tá? Não, mas se afirmar, todos são, e um que não é, você pode ter um problema? Pode. Tem gente que não é? Tem. Raros são aqueles que não possuem dela alguns rudimentos. Pode-se até dizer que todos são médios. Aí que tem um problema. Mas, vírgula. O que é mas, vírgula? Para aqueles que não sabem, aqueles que irão fazer o Enem, aqueles que já fizeram, é uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? Significa, na frase seguinte, eu vou dizer alguma coisa que contraria a frase anterior. Não é isso que é uma conjunção adversativa? Então, mas, vírgula. Gosto muito de você, mas, vírgula. Aprecio o seu trabalho, mas, vírgula. Toda vez que você usa mais, vírgula, o que significa? Na próxima frase, eu vou dizer alguma coisa que faz o quê? Contraria a frase anterior. Então, vamos. Médio é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Raros são aqueles que não possuem dela alguns rudimentos, mas, vírgula, médiums somente o são aqueles que possuem a faculdade ostensiva. Você tem a faculdade ostensiva? Não. Logo, você não é médium. Médiuns somente o são aqueles que possuem a faculdade ostensiva. O que é ostensivo? Fulano é só ostentação.
Ou então, Cicrano ostenta na face as marcas da devassidão. Machado de Assis. O que significa ostentar? Se ninguém notou, você está ostentando? Ninguém percebeu, não dá para notar, é muito discreto. Se você é discreto, você não ostenta. Ostentar é o quê? Está escrito na cara, você olha e vê. É perceptível, é notável, todo mundo nota. O que nota? Que você é estranho, esquisito, exótico, não é muito normal, instável, tem problemas. Se você não tem nenhuma dessas descrições, não é médium, você é normal. Você tem alterações bruxas de humor? Não. Você senta lá de alguém e tem... Não. Você entrou na sala, saiu diferente? Não. Você sente arrepios toda vez que você entra em determinado? Não. Você ouve gente morta? Não. Você escuta gente morta? Não. Você é sempre estável? Tudo que você sente tem um motivo? Não é médium, você é perfeitamente normal. Agora, se você tiver todas as outras anteriores, você tem duas opções, ou você é maluco, ou você é médium. Por quê? Porque tudo que o homem sente tem que ter motivo. Se você sente coisas sem motivos, você tem um transtorno da personalidade ou você é médium. Como assim transtorno? Vem do seu inconsciente. Mas se não vem, então vem do exterior, aí você é médium. Simples assim. Você não tem nenhum desses sintomas? Não, médium. Então eu não vou poder psicografar? Não. Não. E não tem jeito. E se eu tomar uns negócios? Bom, se você tomar uns negócios, pode ser que aconteça. O que especificamente você está pretendendo tomar? Porque logo na página seguinte, item 160 do Livro dos Médiuns, tem outra frase. Se existem aqueles em que a mediunidade é nula e que são raros, mais raros ainda são aqueles capazes de grandes feitos. Chico Xavier, Divaldo, Júlio César Grande Ribeiro, Peixotinho, Carmine Mirabelli. Não são comuns. Eles são mais raros do que quem não tem nada. É mais fácil achar alguém que não tem absolutamente nada do que o Chico Xavier na esquina. Onde é que a gente encontra? São raros. Então, um grande número tem faculdades medianas. Bom, então como é que a gente explica essa colocação? Nós fizemos uma pequena estatística. Eu vou falar de Isso tudo, nós usamos 2 livros. Livro dos Médiuns e um outro livro extraordinário chamado O Dicionário, que explica o conteúdo anterior. Mas agora eu vou usar um vocabulário diferente. Por exemplo, consciente ou inconsciente. Quando você usa a palavra consciente ou inconsciente, tem mais de uma definição. Por exemplo, você tem a definição da psicanálise. Então, o inconsciente é um local onde você guarda determinadas informações. Ou da psicologia, se você sabe ou não sabe o que está fazendo. E existe o consciente ou inconsciente da biologia ou médico. É aquele em que você tem alguém aparentemente desacordado. Tá? Tem alguém de olho fechado ali parado. Ele está como? Ele está inconsciente? Não sei. Você chama fulano, aí ele abre os olhos. Não estava inconsciente. Ele estava de olho fechado. Tá? Ele pode estar dormindo. Você chama, ele acorda. Você chama, ele não acorda. Você sacode, os reflexos são presentes. Ele está desmaiado. Mas se você for testar a pupila não reage bem, ele está em coma. Você tenta ouvir os batimentos, não ouviu. Significa que ele está morto? Não, ele tem atividade cerebral. Ele está em coma profundo. Ou cataléptico. Se você não tiver nada, aí ele realmente está morto. Não está inconsciente, morreu. Então, entre estar consciente e inconsciente, temos o quê? Várias nuances. Mas o consciente também. Entre o inconsciente e o consciente, existem vários níveis. Por exemplo, se você bateu a cabeça num acidente de automóvel, chegou no hospital, o médico que vai lhe atender vai fazer algumas perguntas. Qual o seu nome? Ele quer confirmar se é o paciente certo? Não. Teoricamente, você trabalha da enfermeira. Ele pergunta, qual o seu nome? A senhora sabe onde está? Sabe que dia é hoje? Sabe como chegou aqui? E ela vai fazer várias perguntas. Se você responder tudo certo, ele vai escrever na sua papeleta, paciente lote, paciente lúcido, orientado no tempo e no espaço. Você está completamente consciente. Toda pessoa de olho aberto e andando está consciente? Não necessariamente. Você estava no acidente, está andando, acordada. Senhora,
A senhora, seu nome, Ela está consciente? Mas está andando. Sim, ela está acordada, mas não está consciente. Ok? Não está nem lúcida. Senhora, sabe seu nome? Sei. Sabe como chegou aqui? Não. Eu estava na minha casa, agora estou aqui, não sei o que aconteceu. Ela até está lúcida, mas está orientada no tempo e no espaço? Entenderam que existem níveis de consciência? Mas se você estiver totalmente lúcido, orientado no tempo e espaço, você está o quê? Totalmente consciente. Então, entre estar consciente e inconsciente, tem o quê? Uma linha? Não, uma faixa. Então, qual o seu nome? Fulano. Cadê meu carro? Roubaram meu carro. Ele está visivelmente alcoolizado. Ele está consciente? Totalmente consciente? Não. Então, o seu nível de consciência está alterado? Quantas coisas podem alterar o nível de consciência? O estado de choque. Você estava num acidente. Drogas, álcool, vários tipos de drogas, drogas psicotrópicas, as mais variadas, podem alterar seu nível de consciência? Sim. Você está lúcido, orientado no tempo e no espaço? Mas aparentemente está acordado, já que você está andando e falando. Mas está consciente? Não. Entenderam do que estamos falando? Muito bem. Então, vamos botar uma linha. Nível de consciência. Acima dessa linha, você está lúcido, orientado no tempo e espaço, totalmente consciente. Então, tenho um equipamento imaginário, por favor, que mede o grau de mediunidade. E aí eu pego e faço um teste. Eu aponto para ele, pi, deu, tracinho. Ele é um dos raríssimos, não tem nem rudimento, ele não tem nada. Aí eu, pi, e deu um tracinho. Ele tem mediunidade. Está acima ou abaixo do nível de consciência? Abaixo. Aí eu vou nela, pi, deu mais. Está acima ou abaixo? Está na linha, mas abaixo. Aí eu vou nela ali, pi, passou. Quanto? Um pouquinho. Eu entrei nela, pi, passou muito. E nela ali passou muito mais. Qual a diferença entre eles? Então, nós temos 6 pessoas, correto? Quantos têm mediunidade? Sim. Tem um que não tem nem rudimento, lembram? É raro, raríssimo, mas existem? Existem. Os outros 5 têm mediunidade? Tem. Desses 5, quantos são médiums? 3. E os outros 2? Têm mediunidade? Tem. Mas são médiums? Não. Por que não? A mediunidade deles está abaixo do nível de consciência. Equivale a dizer que quando eles estão lúcidos, orientados no tempo e no espaço, eles não sentem absolutamente nada. Não veem, não sentem arrepio, não ouvem, não sentem nada. Eles são médiums? Não. Mas um deles, quando toma uma cachaça, começa a ver gente morta. Ele virou médium? Não. Ele tem mediunidade. E em estado alterado de consciência, ela pode se manifestar. Ele é médium? Não. Quem é médium? Médium é aquele que sente sempre. Lembram? O nome disso é mediunidade ostensiva. Então, quem sente sempre, num grau qualquer, que pode ser pequeno ou grande, a influência dos espíritos, é por esse motivo médium. Mas quem sente uma vez na vida ou na morte? Tem mediunidade, mas não é médium. Quando é que você vai ter? Um dia eu estava preso no automóvel em chamas, Santa Rita de Cássia me apareceu e me disse que eu ia ser salva e minha vida ia mudar. E para eu lembrar do nome Bob. Ok. Logo chegou um carro de bombeiro, saiu um bombeiro alto, bonitão, chamado Roberto, e me salvou e eu casei com ele. Foi um fenômeno paranormal? Foi. Você é médium? Não. Depois desse episódio, você teve alguma experiência? Não. Antes disso, você teve? Não. Mas foi paranormal? Foi. Ela até viu o que ia acontecer. Ela tem mediunidade? Sim. Ela é médium? Não. Uma outra senhora estava acompanhando o pai, desenganado. Pensa bem, o que é acompanhar um parente desenganado? São horas sem dormir? É um sofrimento, é estresse. O pai morreu, ela estava no velório, e sentada ali, de repente ela vê o pai, ele abre os olhos e fala com ela, minha filha, preste atenção. No closet há um paletó marrom. No bolso direito do paletó marrom é muito importante, minha filha. E fechou os olhos. E ela pensou, foi um sonho? Foi uma alucinação? Ou foi real? Tem jeito de descobrir?
Tem ou não tem? Tem. Ela foi em casa, entrou no closet e tinha um paletó marrom. Ela enfiou a mão no bolso e tinha uma apólice de seguro que ela não sabia. O pai teve um problema cerebral e entrou em coma sem dizer. Foi um fenômeno paranormal? Foi. Antes disso, ela teve alguma experiência? Não. Depois disso, também não. Ela é médium? Não. Ela tem mediunidade? Tem. Então, por que ela teve experiência? Lembra? Noite sem dormir, estresse. Ela estava num estado alterado de consciência. Você vai participar daquela cerimônia lá da Amazônia e toma aquele chá de cipó, sei lá o quê. Então você que não tinha nada começa a ver os guias, ver isso, ver aquilo. Você é médium? Não. Você está sob o efeito de uma droga psicotrópica. Ah, então é bom. Toda droga psicotrópica tem efeitos colaterais. Tá? Mas naquele momento, sim. Se você tiver mediunidade, você pode ter uma experiência paranormal. E se não tiver, você pode tomar o que quiser, fumar o que quiser, que não vai ver nada. Porque você não tem mediunidade. Deu para entender a diferença? E aqueles cuja mediunidade está acima do nível de consciência? Esses, querendo ou não querendo, terão percepção da influência dos espíritos. Ah, mas eu quero que tire. Não tem jeito. Sim, mas não dá para diminuir. Não, é como ser diabético. Vai ter que aprender a viver com isso. Não tem jeito. Tá? Você pode mudar o nível de consciência. Você pode, mas não pode fazer ele ficar. Não tem jeito. É fisiológico. Então você tem. E vai ter sempre. Ah, mas tem gente que para. Sim. Dependendo do nível, você pode bloquear a percepção. Por exemplo, finge que não viu. Tá? Finge que não, mas vai estar ali presente. Então, você tem mediunidade extensiva? Ah, mas eu não ouço nada. Sim, mas toda vez que você entra no ambiente, você sente? Sempre que tiver um espírito, você vai sentir. Então, você é médium. Médium de arrepio? É. Chama-se médium sensitivo ou impressionável, livro dos médiuns. Todos começam assim. E daí, aumentando os níveis. Mas ele é médium? É. Por isso o nome é médium sensitivo ou impressionável. Ele sente quando? Sempre. Querendo ou não querendo, ele sente. Quando? Quando está lúcido, orientado no tempo e no espaço. Ele é médium. Entenderam a diferença? Faz sentido? Então, por que não todos os seus colegas sentiam coisas? Por que, eventualmente, um tem uma experiência paranormal para contar e nunca mais? Sim. Ter mediunidade é algo comum? Sim. Ser médium não é comum. Médium é aquele que sente quando? Sempre. Em vários graus. Diante dessa situação, a estatística faz mais sentido? Todo mundo é médium? Bom, se todo mundo é médium, no livro dos médiuns há 36 orientações para quem não é médium. Então esse livro é meio incoerente, não é? Por que você vai dar orientação para quem não é médium se todo mundo é? Seria a segunda situação complicada. Inclusive, existe uma orientação que muitos espíritas conhecem. Quem for doutrinador, ou agora usa até outro nome, de preferência não seja médium. Já ouviram essa passagem? Muitos ouviram. Então, está escrito. Então, deve ter alguém que não é. Senão, como é que você ia chamar ele para ser doutrinador? Deve ter gente que não é médium. Ah, mas não é raro quem não tem mediunidade. Eu não falei quem não tem mediunidade, quem não era médium. Mas peraí, meu tio nunca sentiu nada quando era jovem, mas depois... Então, vamos dar uma outra informação nova. Vocês já devem ter ouvido falar de ondas alfa e ondas beta. Bom, quando você faz um eletroencefalograma, ou seja, você bota aquele monte de eletrodos, eles passam uma pequena corrente elétrica de um eletrodo para outro e lê os pulsos que se movimentam naquela estrutura neuronal. Então, tem várias derivações. Basicamente 12, mas às vezes tem mais. E você analisa. Você vai notar que algumas delas têm predominância de ondas beta. São ondas de baixa amplitude e alta frequência. E outros têm ondas alfa, ondas maiores e mais largas. São ondas de maior amplitude e mais baixa frequência. Bom, as ondas beta são produzidas toda vez que você vê, ouve, sente, percebe o meio ambiente. Toda vez que você está conectada com o meio ambiente, você produz ondas beta. As ondas alfa acontecem quando você pensa, quando você sente, quando você imagina, quando você aprende, quando você raciocina. Você produz ondas
alfa. Mas isso tem uma pequena situação. Nós produzimos tanto ondas beta quanto ondas alfa. Nós sentimos frio e calor? Ondas beta. Nós memorizamos coisas? Ondas alfa. Então, normalmente todo mundo tem. Porém, existem pessoas que estão nos extremos. Por exemplo, um agente da CIA infiltrado numa célula terrorista. É um cara distraído? Ele pode ficar à toa pensando na morte da Bezerra? Se fizer, ele morre. Então é um cara que tem que estar sempre o quê? Então, se um agente como esse entrar numa sala, ele vai dizer quantos são homens, quantos são mulheres, quantos podem estar armados, e vai dar uma série de informações. Você poderia fazer isso? Ele está tão focado na sua percepção do meio ambiente, da realidade, que ele tem uma predominância de ondas beta. Por outro lado, existe uma piada, que não é uma piada, é um fato real, sobre Einstein, que ele não percebeu um terremoto que aconteceu na Califórnia. E não é só isso. Num determinado momento, ele estava andando por um corredor, um aluno parou e perguntou alguma coisa, eles começaram a conversar. Quando terminou a conversa, Einstein perguntou para o aluno: meu filho, quando a gente começou a conversar, eu vinha da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Aí o aluno disse: da esquerda para a direita. Ah, então já almocei, muito obrigado. Eu não lembrava. Esquecia. Por quê? Ele era normal? Ele tinha deficiência mental? Não. Ele tinha uma predominância de ondas alfa. Mas ele era normal? Sim, como o agente da CIA também era normal. Então, existem extremos. Então, digamos que você trabalha numa plataforma de petróleo em controle de danos. Você é um cara distraído? Não. Você é um cara focado? Sim. Se você distrair, explode e o povo morre, certo? Bom, você com esse trabalho, com um nível de estresse alto, teve um infarto agudo do miocárdio, teve que botar 2 safenas em 3 mamárias. Depois disso, você se aposentou, comprou uma pousada na costa do Sauípe e passou a ser fiscal da natureza. Praticar yoga, né? Meditação transcendental e outras coisas. O seu estilo de vida mudou? Muito ou pouco? Muito. Então você saiu de uma profissão que tinha um nível de exigência beta bem para um alfa. Isso foi mediante drogas, bebida alcoólica, fármacos? Não. Foi uma mudança fisiológica de estado mental? Sim. Com isso, a sua cerebração ficou diferente? Você agora tem um predomínio alfa, ou seja, seu nível de consciência mudou fisiologicamente? Então, se sua mediunidade estava num limite, ela passou a se expressar naturalmente. E você agora é um médium. Significa que a mediunidade surgiu, brotou, cresceu? Não, ela sempre esteve lá. O que foi que mudou? Seu nível de consciência. Bom, mas a mediunidade aumenta e diminui? Não, ela é fisiológica, ela está lá. Mas peraí, eu ouvia tanto e mudei. Sim, olha só. Eu coloco uma música para tocar e pergunto: alguém está ouvindo os oboés no 3º movimento? Mas não estão ouvindo os oboés? Não. Então, você escuta bem? Sim. Você tem 100%? Eu também. Por que eu escuto oboé e você não? Porque minha audição é maior do que a sua? Não. O meu ouvido é educador para a música. Então, a educação mediúnica melhora a qualidade da produção? É. Porque sua mediunidade cresce? Não. Porque sua percepção cresce. Como assim? Você vê os espíritos com seus olhos? Você ouve os espíritos com seus ouvidos? Então você viu um vulto. No que olhou, deixou de ver. Uma voz fala: você prestou atenção, não ouve mais. Porque você presta atenção com o quê? Com os seus olhos. E os seus olhos veem espírito? Não. É o ouvido que ouve espírito? Também não. Então, se você, em vez de prestar atenção com os olhos e ouvidos, você aprender um transe mediúnico de boa qualidade, você vai ver melhor? Vai ouvir melhor também? Sua mediunidade aumentou? Não, sua percepção melhorou. O nome disso é educação mediúnica. Mas é só isso? Não. Então, de um lado você tem a sensibilidade mediúnica, que nasceu com você. Você tem a educação mediúnica, que você aprende. E tem uma terceira coisa. Tem 2 médiuns. Ele viu 10 espíritos, ela viu 20. Quem está mentindo? Não, ele viu 10, ela viu 20. Quem está mentindo? Ninguém. Ele só viu 10, ela viu 20. Por quê?
Porque o que você vê depende da sua sintonia vibratória. Então, existem 3 fatores que afetam a produção mediúnica. Sensibilidade do receptor, ou tem, ou não tem. Você pode sentar 50 anos, tomar o que você quiser, que não vai ver nada se você não tiver. Segundo, se você tem, educação mediúnica pode melhorar a qualidade? Sim. Se você tem educação, mas tem uma vida moral deficiente, também não vai funcionar. Então, para funcionar, você precisa educar e precisa crescer moralmente. Então, qualquer um pode psicografar como Chico Xavier? Não. Por quê? Nós demos várias explicações. Fazem sentido para você? Ah, mas eu não acredito. Eu não concordo. Ok. Com o que exatamente? Você pode perguntar, baseado em que você faz essas afirmativas? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o dicionário e uma coisa chamada metodologia científica, que significa uma avaliação de natureza matemática na incidência de certos fenômenos paranormais dentro da população, que é um trabalho feito pela Parapsicologia, pelo Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas da Bahia, de vários outros locais, que fizeram essa análise. Então, é a minha opinião? Não. Então, vale a pena a gente pensar um pouco a respeito? Sempre. Em todas as circunstâncias, em qualquer área que nós queiramos desenvolver. E aí a gente volta. Quem é médium? Levanta o braço. Tem gente aqui. É possível que centro espírita atrai. Normalmente ele vem por causa do obsessor, que é um dos maiores amigos do centro espírita. Quando está tudo ótimo, você fica em casa e vai para a balada. Quando não fica bem, aí você vem para o centro espírita. E é útil? Sim. Todos somos médiuns? Não. Médiuns somente o são aqueles que possuem a faculdade ostensiva. E se você tem, pode melhorar? Sim. Pode desenvolver? Sim, também. Pode melhorar a qualidade? Pode. Mas o primeiro passo é ter certeza. É bom para você, é bom para as pessoas ao seu redor e, principalmente, é bom para o espiritismo. Porque diminui o número de fraudes. Porque elas existem? Sim, tem um capítulo no Livro dos Médiuns, das fraudes e das mistificações. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.